Bom dia! Eu sempre estou falando para vocês que o Ho'oponopono mudou a minha vida. Mudou sim. O Ho'oponopono mudou a minha vida porque eu sempre me considerei uma locomotiva. Se não saísse da minha frente, eu passava com a locomotiva e esmagava quem estivesse na minha frente. Até 2014. Eu resolvi tudo no grito. Porque quando eu saí de casa aos 10 anos, eu usei duas frases que nem sabia o que era. Ou eu engulo o mundo ou o mundo me engole. Eu resolvi engolir o mundo. Resolvi vencer. Então até 2014, eu me comparava a uma locomotiva. Se passar na minha frente, eu passo por cima e esmago. Eu não quero saber o que vai acontecer. Eu quero resolver. Jamais se falasse algo a respeito dos meus filhos. Aí é que minha locomotiva esmagava quem estivesse na frente. E em 2015, graças a Deus, me aparece uma pessoa na minha vida chamada Gorete. Em vários vídeos meus que eu falo na Gorete. Foi ela quem me falou de uma tal física quântica, de um tal Ho'oponopono. Foi ela quem me falou da reprogramação mental. Foi ela quem reprogramou a minha mente. Daí, depois do Ho'oponopono, eu aprendi o que é o universo. Eu aprendi que tudo nesse mundo é energia. Eu entendi o que é respeito. Eu não posso rasgar um livro, né, quebrar a perna de uma cadeira. Eu não posso estragar nada. Porque naquela cadeira foi botada toda a energia de alguém que fabricou, de alguém que estudou, de alguém que gastou dinheiro, de alguém que perdeu tempo ou ganhou tempo estudando, de alguém que ficou no banco de uma escola ou num curso técnico para poder fazer aquela cadeira e eu vou lá sem respeito nenhum, quebro a cadeira, por exemplo, né? Foi com o Ho'oponopono que eu aprendi a viver em cima do meu trilho. Hoje a minha locomotiva não passa mais por cima de ninguém, nem descarrilha, mas ela pode até descarrilhar, mas a pessoa precisa ser muito bom para me tirar do meu trilho. Eu sou uma pessoa centrada, eu sou uma pessoa que entendo, eu sou uma pessoa que entende o outro, porque eu sei que nesse universo não existe a Maria, nem o José, nem o Lourdes, nem o Mané. Somos todos uma pessoa só que vivemos juntos e misturados. Eu fui para Curitiba semana passada e fiz um curso de Barra de Access Conscious, que é acesso à consciência, expansão da consciência, como você queira achar. Esse curso, minhas amigas, todos deviam fazer. Correr as barras é tocar com a mão em 32 pontos que a gente tem na cabeça. O ponto significa tudo. Então, como eu não posso falar muito aqui para ficar muito longo, mas esse curso abre tua mente de uma maneira que você passa a entender que você pode tudo, você não tem limite. Você não tem limite para conseguir o que você quer. Não há limite na tua vida. História, o céu é o limite, nada disso, não tem limite. Você tem uma clareza na tua vida. Gente, como eu era uma pessoa que não entendia nada. O Ho'oponopono me botou no trilho, o Barra de Access abriu minha mente. Do tamanho do potencial que eu tenho, do que mais está me faltando, do que mais eu preciso, como eu posso ser mais feliz. O Barra de Access ensina que você vive de perguntas e respostas, de perguntas e respostas. No Barra de Access eu aprendi que o meu corpo me responde, eu faço uma pergunta para ele e ele me responde. Tá. Ontem eu fiquei em casa, ontem sexta-feira eu fiquei em casa, hoje é sábado, estou em casa também, porque tudo na minha vida vai tudo muito bem, meus filhos precisam estar todos bem. E por causa do abençoado vírus, os meus filhos estão preocupados com as crianças deles na escola e estão preocupados com a mãe deles que tem 70 anos. Então eles perguntam para mim se eu lavei a mão, até minha ex-nora, mais ou menos 5 horas da manhã hoje, ela estava me mandando um áudio perguntando se eu estou usando máscara, eu tenho que usar máscara, porque não sei o que. Então, para meus filhos não ficar tão preocupados, eu resolvi ficar em casa ontem e hoje. Aí eu estava lendo
eu estava lendo alguns livros, as apostilhas, e estava me recordando de outras coisas. Mas, amigas, não tem livro da mente, não tem barra de Access, não tem perguntas e respostas do universo, não tem curso de radiestesia, não tem curso de aromaterapia, nem curso de cromoterapia, nem curso de reiki, nem doin, nem shiatos. Não existe fake shoin, nem curso de aromaterapia, nem de cromoterapia maior do que o curso da minha vida. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou e tudo que eu fiz foi comigo, com a minha vontade própria, vontade de vencer e não desistir de nada. Não tem Ho'oponopono, não tem barra de Access, não tem nada melhor do que Salmo 91, que é com quem eu me pegava antigamente, porque eu não sabia de nada desses cursos. Salmo 91, Salmo 23 e meus pastores. Por que, Zilda, meus pastores? Porque eu vivi a minha vida na igreja. E o pastor que eu mais devo tudo que eu sou hoje, pastor Candim, da Igreja Quadrangular. Esse pastor, ele era analfabeto. Eu tanto aprendia com o que ele me ensinava, como eu aprendia, eu crescia com ele, porque ele não sabia ler. Ele entendia muito bem da palavra de Deus, mas ler ele não sabia. Para ele ler, para ele falar para a gente, explicar para a gente sobre a palavra de Deus, era a filha dele que lia. E ele nos explicava muito bem, nos atendia muito bem. Não tenho religião, nunca tive uma religião, nunca fui católica, fui apenas batizada. Nunca fui evangélica, ia para as igrejas atrás de pedir ajuda para os pastores. Não pedi ajuda de comida, nunca pedi nada para ninguém. Eu sempre trabalhei e confiei e confiava em mim. Eu não confiava em Deus porque eu não sabia quem era Deus. Eu sabia quem era Jesus, mas quem era Deus eu não sabia. E eu corria para as igrejas para pedir conselho para os pastores, como eu podia criar meus filhos. Então eu sempre tive o pastor Candim da Igreja Quadrangular, eu sempre tive o pastor Carlos da Igreja Universal, eu sempre tive o pastor, me parece que ele não é brasileiro, da Igreja Presbiteriana. Eu sempre fui em várias igrejas pedir conselho, na Batista. Então nada, gente. Quando eu estava com medo, com dúvida, quando meus filhos saíam de casa, eu proclamava em voz alta e com a certeza um Salmo 91. Então eu estava pensando, como eu fiquei em casa ontem e hoje, eu estava lendo todas essas apostilhas e pensando, meu Deus, mas não tem apostilha melhor do que o meu modo de vida, o que eu tenho na minha cabeça, que eu quero. E eu estava vendo algumas pessoas aqui na plataforma reclamando que não consegue isso, não consegue aquilo. E eu pensando, meu Deus, como que a pessoa fala que não consegue? Você consegue tudo, você pode tudo. Nunca desista, mesmo você morando na rua. Claro, eu só dormi na rua 2 noites, foi em 83 em Curitiba. Eu dormi na rua 2 noites. Nunca desista, mesmo você na rua. Nunca desista de querer uma casa, que você vai conseguir, porque eu consegui. Nunca desista de querer comprar um carro, porque eu consegui. Nunca desista de ver os teus filhos nas melhores escolas, porque eu consegui. Nunca desista de dar o melhor para os teus filhos, porque eu consegui.
Nunca desista de morar numa praia linda, maravilhosa, porque eu consegui. Nunca desista de querer viver numa grande capital, porque eu consegui. Se você estiver com problema de saúde, está com câncer, não tenha medo, você vai sarar, porque eu sarei. O médico fala para você que você tem 3 dias de vida, não tenha medo, porque eu ouvi essa frase por 2 vezes. 2 vezes. Não acreditei e estou aqui viva falando com vocês. Se o médico falar para você, você está com depressão, síndrome de pânico, o teu cérebro vai degenerar cada vez mais, não acredite, porque eu venci. Estou aqui falando com vocês. Então nada desistam de conseguir. Tudo o que você quer, você consegue. E eu não sabia o que era Ho'oponopono, nem física quântica, nem barra de Axis, nem nada dessa vida. Todos os cursos que fiz, eu fiz porque eu tinha um grande amigo, o Celso, hoje ele não está mais entre nós, ele é falecido, e ele via que eu tinha um potencial muito grande, então todos os cursos que ele ia fazer, eu ia fazer também. Ele fez cursos para ler baralho, eu fiz também, porque ele me levou e eu fiz. Tenho as apostilhas até hoje. Ele fez curso de numerologia, ele me levou, também fiz o curso de numerologia. Então eu tenho vários cursos, muitos conhecimentos, mas depois que eu consegui tudo. Então, não digo que não desisto. Não fique botando, além de falar para a pessoa que ele não pode, que você não pode, ainda fala para o outro que ele não pode. Tudo que você quer, você consegue. Quando a médica em São Paulo falou para mim que minha filha estava com epilepsia e que ela ia tomar Gardenal pelo resto da vida, e ia desmaiar pelo resto da vida, eu falei não. A minha filha não vai desmaiar. A minha filha não vai tomar Gardenal pelo resto da vida. Ela tinha 4 anos, 5 anos, ela tinha 5 anos. A doutora estava em São Paulo, a doutora falou, ela só poderia ter saúde se fosse em Curitiba, porque é em Curitiba que tem um médico que cura. Que cura não, que trata dessa doença. Eu tinha um relacionamento com uma outra pessoa, que não era meu marido, já tinha separado há muito tempo, mas ele não queria sair da vida boa de São Paulo, casa boa, carrão para andar, andando com o governador, sendo chamado para reunião com o governador, que hoje eu defendo ele até hoje, que ele é um grande homem, o ex-governador Paulo Maluf. E quando eu falei que eu vinha para Curitiba, que eu ia para Curitiba levar minha filha para tratar, ele falou para mim que ele não dava 1 centavo. E eu fui com 10, não sei o que naquela época, 83, eu não sei que moeda era em 83, não lembro. Uma TV 14 polegadas preto e branco e uma máquina de costura da marca Vigorelli. Uma máquina simples. Mas eu sabia que aonde eu chegasse com aquela TV, eu tinha algo para os meus filhos, para prender a atenção dos meus filhos, para eles não pensarem besteira. E com aquela máquina, eu ia costurar, fazer conserto e meus filhos não iam passar fome. E assim, rumo a Curitiba. Chegando em Curitiba, foi lá onde eu dormi 2 noites na rua, mas nunca deixei de pensar grande. Eu sempre pensei grande. E eu falava para os meus filhos que eu ia conseguir uma casa do tamanho daquela que estava na minha frente, que era o prédio do governador Jaime Lerner, que ficava na minha frente. Então, gente, não desistam. Se eu não tenho tido essa coragem de ir para Curitiba, hoje minha filha tem 41 anos. O último tratamento dela foi 1 ano de tratamento. Com 6 anos o médico já falou, ela não tem nada. Então quando o médico falar, seu filho tem uma doença grave, você fala não. Não tem. Hoje com o Ho'oponopono, eu entendo muito bem
que tudo está na minha mente. Naquela época eu não sabia por que eu dizia não. E era não. Então, hoje o Ho'oponopono faz eu entender que a minha mente que é poderosa. A minha mente tem um poder tremendo. Eu crio, eu percebo, eu tenho a certeza e tá tudo feito, tá tudo resolvido. Sim, porque tudo que eu penso, que eu visualizo, eu consigo. Mas naquela época eu não sabia o que era Ho'oponopono. Eu sabia o que era Salmo 91. Eu só sabia falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu vou conseguir a minha casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi que eu vou andar naquele carrão. Consegui o carrão. Quando não tinha dinheiro para comprar algo para os meus filhos, comida para os meus filhos, eu lembrava do que o pastor Candim me ensinava. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu já sabia quem era Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje eu vou conseguir um trabalho e eu vou dar comida para meus filhos. E conseguia algo para fazer. Hoje, amiga, quem me pede ajuda, que eu não ajudo mais ninguém, é porque eu me toquei que todas as ajudas que eu dei foram perdidas e não foi abençoada, porque Jesus não convidou nenhum preguiçoso para andar com ele. Jesus não pediu nada para ninguém, Jesus convidou. Ele deu a varinha para a pessoa pescar. Ele não deu o peixe na mão, vai comer. Ele disse: lança a rede no mar. Ele podia muito bem chamar o peixe, mandar ele sair e dar para o colega comer, mas ele não fez isso. Então, por eu entender que Jesus não ajudou o preguiçoso, também não ajudo ninguém. Trocamos o trabalho, eu te ajudo e tu me ajuda. No momento que eu receber a mensagem do universo, fulana não está te ajudando, não está correspondendo com o trabalho que tu está fazendo para ela, eu também não faço mais. Porque eu criei os meus filhos e eu consegui o que eu tenho. Porque eu quis e pude e consegui. Eu nunca disse para ninguém: eu sou pobre. Quando a doutora falou para mim assim, em 84, Dona Zilda, com a doença que você tem, você não vai conseguir ficar nesse emprego nenhum, você não pode trabalhar. Posso sim, doutora. Mas ninguém pode saber que eu sei da sua doença e eu vou aceitar você no trabalho, mas eu não vou falar para ninguém. Convivi com a doença até 2015. Falei depois de aposentada e depois de sarada. Porque eu nunca acreditei em coisa ruim, eu nunca acreditei nessa história de pobreza para mim. Quando eu aprendi o que significava a palavra pobreza, foi o pastor da igreja, não, o pastor da Universal, ainda era uma Universal pequena, na rua Doutor Muricy, em Curitiba. Primeira vez que eu vi falar o que era pobreza, que era coisa do coisa ruim, que eu nem pronuncio essa frase. E fico doente quando alguém me fala, pronuncia o nome daquela coisa. Eu já não falava em pobreza, nem quando eu estava no Nordeste com 10 anos, sem lenço, sem documento, sem ter onde morar, nem o que comer. Jamais depois que eu tomei conhecimento da tal da pobreza. Nunca falei que eu era pobre, nunca falei que eu era doente, nunca me achei feia, nunca me achei nada. Eu sempre me achei grande, corajosa. Eu sempre me achei corajosa. Tanto é
Que eu falo para vocês, eu me achava uma locomotiva porque eu ganhava todo mundo no grito. Aonde eu entrei para trabalhar, eu sempre mostrei que eu era boa no que eu fazia e que eu não tinha preguiça. Desconheço um ser humano hoje que fale, Zilda teve preguiça de fazer isso. Nunca! Porque eu vivi sempre, a minha vida é um elogio. Eu sempre vivi de elogio. Sempre vivi de elogio. Então nunca desisti de nada. Em 84, nesse exato dia, eu já tinha comprado o hotel lá em Curitiba, e eu estava com meu marido já estava vivendo com ele já há 12 anos, que numa saída minha, uma viagem minha a trabalho, quando eu voltei ele tinha passado, eu era sócia majoritária no hotel, mas para mim viajar eu tinha que dar uma procuração para ele. Porque ele recebia o dinheiro dos deputados, né, para fazer o pagamento das pessoas que os deputados mandavam para se hospedar, e eu dei a procuração para ele. E quando eu cheguei, eu não pude mais entrar no hotel, porque eles já estavam com um relacionamento com uma outra pessoa, e ele, de posse da minha procuração, ele passou os direitos para a pessoa da qual ele estava vivendo. Mas eu não me incomodei, porque eu já estava nesse emprego que eu estava, e eu não me incomodei porque eu estava com meus 3 filhos, que a única coisa boa que eu sempre me segurei para não morrer, para não ficar doente, para não mostrar tristeza e para ter ânimo para trabalhar, foi meus 3 filhos, gente. Esse era o meu ponto de apoio forte, eram os meus 3 filhos. Então eu não tinha para onde ir. E uma certa vez hospedou lá no hotel um rapaz e me avisaram que ele tinha levado uma pessoa para o quarto dele, uma namorada. Eu não gostei, expulsei ele do hotel e ele foi embora, mas aí eu fiquei sabendo aonde ele estava morando. Ele tinha alugado uma casa e estava morando, então a gente ficou intrigado. Eu expulsei ele, mas expulsei de uma maneira assim bem rude mesmo. Quando eu cheguei dessa viagem, à noite, em 1984, eu não tinha para onde ir. Cheguei sem dinheiro e fui expulsa do meu próprio hotel. Para onde eu fui? Eu fui para a casa desse rapaz que eu expulsei ele do hotel, fui pedir abrigo para ele, era mais ou menos uma meia-noite. Eu cheguei, bati na porta dele, chamei o nome dele, não vou falar porque com certeza ele ainda é um rapaz jovem, não vou falar o nome dele. Ele perguntou, quem é? Eu falei, é Zilda fulano de tal. Eu fui expulsa do hotel porque quando eu cheguei, fulano já estava com um relacionamento com outra pessoa, de posse do meu contrato, da minha procuração que eu dei para ele, ele passou para uma outra pessoa, eu não tenho aonde morar. Eu não tenho aonde ficar essa noite. Deixa eu ficar na tua casa, eu estou com meus 3 filhos. Ele abriu a porta e falou, você! Eu só vou abrir a porta da minha casa para você entrar porque você tem 3 filhos e os seus filhos são muito educados e muito bem criados. Mas você não merecia entrar na minha casa. Você tinha que ficar na rua. Só pelo fato dele ter falado dos meus filhos, aquilo eu nem escutei o que ele falou de ruim. Aí ele falou, fica nesse quarto aqui, é uma cama de solteiro. Mas dá para os teus filhos dormir na cama de solteiro e você dorme no chão, que no momento é isso que você merece. Eu falei, graças a Deus, muito obrigada. Meus filhos estão tudo na cama. Ele falou, tem comida, pode dar comida para os seus filhos. Você tem uma qualidade que poucas mães têm, educar os seus filhos.
criar os seus filhos. Aonde você anda com seus filhos? Ele morava no hotel e ele via o meu dia a dia. Nunca deixei meus filhos dormir em casa de ninguém. Nunca deixei meus filhos pedir nada para ninguém. Os meus filhos era só estudo e igreja. Um ia para a igreja adventista, no 7º dia. A menina eu levava para a Federação Espírita comigo e o segundo, o mais velho, que ia para a igreja adventista. Mas eu ia junto, porque eu nunca confiei em ninguém. Nunca, nunca. Meus filhos nunca foram para a igreja sozinhos, porque eu não deixava. Meus filhos nunca levaram coleguinha para casa. Meus filhos nunca pediram e nunca viram a mãe dele pedindo. Eu acho a pior frase que um ser humano pode tirar da boca dele é: me ajuda, me dá. Quando eu ouço, quando eu vejo essa frase ou escuto alguém pedir, eu não ajudo ninguém. Até o ano passado eu ainda ajudava algumas pessoas na rua. Não ajudo mais. Ele está no lugar que ele escolheu estar. Porque eu com 3 filhos escolhi estar no melhor. E vim. Eu com 3 filhos escolhi construir uma casa. E construí. Eu com 3 filhos morando na rua. Eu escolhi ver meus filhos com saúde. Todos 3 com saúde. Minha filha é linda, maravilhosa. Quem quiser ver a beleza dos meus filhos, entra no Instagram que vocês vão ver que filhos lindos eu tenho. Filhos e netos. Até nos netos Deus me deu a felicidade de ter netos lindos. Meus netos são lindos, inteligentes. Mesmo eu morando na rua sem ter o que comer, eu não disse para meus filhos que eu era pobre. Nem disse vai pedir, vai no sinaleiro ou manhã vai pedir. Aonde manhã ia trabalhar, ia lavar uma janela, os filhos iam junto. Eu saía nas casas das madames, eu só ia em casa de madame perguntar se ela tinha roupa para consertar. Eu ia com os meus filhos junto. Deixa teus filhos aqui para brincar com os meus. Não, senhora. Gente, sabe o que eu fazia? O medo que eu tinha de meus filhos ter amigos, porque eu não sabia como era criado os filhos dos outros, os meus sabia que era na igreja. Eu ia para a igreja porque lá tinha umas escolas, a tia ensinava e eu tinha os pastores para perguntar. As pessoas convidavam os meus filhos para ir para aniversário e eu chegava em casa, eu conversava com os dois. Falava: olha, fulana convidou vocês para ir para o aniversário do filho dela, eu vou arrumar vocês bonitinha, ela vai passar aqui para levar vocês de carro. Eu vou mandar vocês entrar no carro, mas vocês vão dizer que não, porque manhã não quer que vocês vá para lugar nenhum, por causa disso, mas eu sentava com os meus filhos. Naquela época, sem nenhum conhecimento nenhum, eu explicava para ele o que era droga, o que era sexo. Eu explicava para os meus filhos tudo, para os meus 2 filhos homens. A única que eu não explicava era para minha filha, mulher, que tinha apenas 6 anos, mas aí já tinha o meu filho mais velho que explicava para ela. Que eu falava: explica aí para tua irmã. Então a tia chegava e falava: os meninos estão prontos, Zilda? Eu falava: está. Antônio, Carlos, Zé Carlos, vem que a tia está pronta para levar. Passou aqui para levar. Eu não vou não, mãe. Vá, meu filho, para o aniversário. Não, mãe, eu não quero ir mais não. Eu desisti, a gente vamos brincar. Porque eu já tinha conversado com eles. Não vai para festa nenhuma, porque manhã não quer. Ou você pergunta para mim: você se arrependeu, Zilda? Não, eu criei muito bem. Porque se eu não tivesse criado os meus filhos assim, os meus filhos não estavam criando os meus netos assim. Do mesmo jeito que eu criei eles. Errava. Vara de marmelo e chinelo. Hoje eles criam os filhos do mesmo jeito. Erra. Vara de marmelo e chinelo. A minha neta hoje tem 4 anos. Quando o irmãozinho de 6 anos está no castigo, que não é aquele castigo que eu colocava, hoje tem que ser um castiguinho. Ela já pergunta pro pai assim: ô pai, você vai me botar de castigo também? Ele fala: vou, se você desobedecer, você vai pro castigo também. Ela fala: então pai, eu já vou ficar lá com o mano? De castigo. Eu já vou ficar de castigo com o mano. Sim. E fica lá fazendo companhia o irmãozinho para ele não ficar só. Se eu tivesse criado os meus filhos errado, com os castigos que eu dava, com os conhecimentos que eu dava, e sendo exemplo para os meus filhos,
eles não estariam criando os meus filhos do mesmo jeito. Que o que mais eu vejo hoje é: ai, fulano é depressivo porque não teve mãe. Eu também não tive. Fulano fez isso, matou cicrano porque não teve pai, nem mãe, nem teve ninguém para criar. Eu também não tive, ninguém me criou. Ninguém. Saí de casa com 10 anos, ninguém me criou. Quando eu fui ter apoio de alguém, eu já era uma adulta. Meus filhos se criaram sem pai. Quando eu separei do pai deles, Zé Carlos tinha 3 anos. Antônio Carlos tinha 1 ano e 3 anos. Zé Carlos tinha 3 anos. Antônio Carlos tinha 1 ano e 9 meses. Eu separei do pai deles. O pai deles não era ruim. O pai deles era maravilhoso. Eu separei dele porque eu vi ele jogando baralho com uma outra mulher. Separei dele, roubei os filhos dele. Ele faleceu em 2016 sem conhecer os 2 filhos. A minha filha é do outro relacionamento. Mas eu criei os meus filhos assim. A minha filha não foi criada com o pai. Porque o pai é de uma família rica. Nunca tive relacionamento com pessoas de poder aquisitivo baixo. Só tive relacionamento com pessoas de poder aquisitivo alto. Mas eu nunca quis nada de ninguém. Nunca. E quando eu saí do meu relacionamento desse de São Paulo, que depois que eu comprei o hotel em Curitiba, eu não tinha nada. Eu nunca tive nada. Eu tinha o dinheiro deles. Eu não tinha poupança, eu não tinha nada. Eu tinha casa boa, eu tinha vida boa, mas era deles. No momento que ele falava, eu não vou te dar nada, eu não tinha nada mesmo. Quem me deu esses 10, sei lá o quê, para me viajar com os meus filhos, foi a dona do hotel Mercatudo, porque eu já estava trabalhando com ela. E vinha até com a carteira sem assinar, passou o tempo com essa carteira sem dar baixa, que digo. Então, gente, eu não criei meus filhos errados. Criei meus filhos de um jeito certo, que hoje eles criam meu neto do jeito certo. Então, quem me ensinou a viver foi o Salmo 91, foi o Salmo 23, foi os pastores da Igreja Universal, da Quadrangular, da Batista, da Presbiteriana, Federação Espírita, foi quem me ensinou. E eu, que quero, posso e consigo, nunca desistam de ter nada que vocês quiserem na vida. Vocês podem ter, porque eu tive, eu tenho, eu vivo bem, graças a Deus. Um ótimo final de semana para vocês, um belo sábado maravilhoso. Não pensa no amanhã, nem pensa mais tarde, vive agora. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.